Pessoal, então dando continuidade aos nossos testes aqui nas nossas baterias da Winston 400 amperes, essas baterias que vocês acabaram de ver aí essa semana num vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês a capacidade que esse banco de bateria nos proporcionou. Pessoal, conforme ainda está a nossa tabela aqui do lado, vocês viram que a tensão dessas baterias estava um pouquinho abaixo, ali 3.280 e tal. Só que essas baterias, pessoal, como eu falei para vocês, elas já faziam 3 anos que estavam paradas. E assim que chegou aqui na residência, eu resolvi fazer aquele vídeo onde eu mostrei a capacidade dela assim que ela chegou. Eu não fiz um critério muito bacana, pessoal, onde eu coloquei elas para equalizarem, para deixarem todas ali igualzinha e ter feito um processo aí que a gente chama de top balance. Pessoal, e hoje eu estou aqui fazendo já, após aquele vídeo, mostrando para vocês que essas baterias nos entregaram 311 amperes, hoje eu estou fazendo realmente o top balance dela, para a gente usar ela no sistema, 2, 3 dias, uma semana aí, para depois sair um novo vídeo com um novo teste dessas baterias. Mas antes eu vou mostrar para vocês como que a gente está fazendo o top balance aqui e falar para vocês o seguinte: aquelas tensões que vocês viram ali, elas estavam um pouquinho abaixo porque eu coloquei para medir uma das células que acabou abaixando muito mais do que as outras. Hoje eu já acertei essa célula, que era a célula número 5. Ela estava com algum probleminha ali, onde ela carregava e descarregava mais rápido que as outras, pois ela não tinha sido equalizado ainda junto com as outras. Como vocês sabem, a tensão da LiFePO4, elas são muito próximas ali, então qualquer desvio pode ser 1 mA, ela pode ter 5, 6, 7 amperes faltando nessa bateria, então ela vai dar uma diferença entre as outras. E o multímetro que estava conectado exatamente nessa bateria, ela foi mostrando uma tensão um pouco menor. Então, acabou que eu fiz o teste até uma drenagem um pouco menor do que eu poderia ter feito, ou talvez poderia ter feito um pouquinho mais, por aquela célula estar mostrando a tensão um pouquinho menor. Então, pessoal, para tirar essa teima, a gente vai fazer o terceiro teste que eu já tinha combinado, que seria feito um terceiro teste, onde estaria todas equalizadas bem certinho, utilizando agora uma fonte de bancada, onde a gente está utilizando para carregar até 3.65, exatamente igual. Essas células nesse momento estão todas em paralelo, não vai ter margem de erro, pois todas vão estar com a mesma tensão e a mesma capacidade, pois eu só vou parar de mandar corrente para elas assim que a nossa fonte de bancada zerar. Enquanto ela não zerar, ela está mandando carga, ou seja, ela está retirando carga da célula que está maior para menor, e assim por diante. E nesse novo teste, a gente vai ter a BMS já instalada, que já está aqui na minha mão. Mais uma BMS JK aí, ó, de 200 amperes, onde a gente vai colocar essa BMS nesse banco de bateria, juntamente com um balanceador de carga de 5 amperes. Então assim como ela vai descer equalizado, como é feito tanto nessas baterias montadas, onde a gente faz o teste de drenagem dela, quando a gente faz ela por inteiro, em série, no caso 24 volts, 8 células, então a gente tem que usar o nosso BMS com um balanceador ali para elas ficarem equalizadas, e o próprio Atorch ali, o equipamento que faz os testes, não entender errado, pois se eu colocar o Atorch em uma célula que baixa bem mais do que as outras, sem balanceamento, então ele vai interromper o teste quando aquela célula única estiver lá nos 2.8, por exemplo, né, onde eu coloquei a minha proposta, de 2.8. Só que nesse meio tempo, pessoal, se tivesse um balanceamento, talvez tenha uma célula que está 2.9, poderia estar jogando a carga ali, equilibrando, onde o teste ficaria mais real. Como a gente faz nessa bateria assim fechada, que já tem um BMS internamente e ela se equaliza, dando um teste mais preciso. Por isso, pessoal, que eu falo para vocês que essas baterias aqui podem entregar muito mais do que os 311 amperes que vocês viram no primeiro teste. O que vocês acharam? Deixa no comentário aí, vocês gostaram? O que vocês acharam do teste? O teste no gráfico ali fica bacana para mostrar para vocês? Para uma bateria que está aí aproximadamente no mercado desde 2019, utilizou aí um ônibus elétrico por 3, 4 anos e depois ficou mais 3 anos parado, eu acho que elas entregaram bastante pelo tempo que elas ficaram paradas. 310 amperes, pessoal, 311 é muito show de bola. Espero que eu consiga aí uns 350, 380 amperes no segundo teste, onde vocês vão ver um teste muito bacana, chique no último, um comparativo com o primeiro teste. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui como que eu estou fazendo esse balanceamento. Para quem não sabe como que faz o balanceamento, o top balance, o famoso chamado top balance, mostrar para vocês mais de perto essas baterias aqui, que é incrível. Essas baterias aqui nos proporcionam uma autonomia bem bacana, pessoal. Nos testes aqui, ela aguenta pancada realmente igual fala no manual, 3C aí. Eu não consigo drenar 3C, mas eu já consegui colocar aqui os dois inversores ali ligados ao mesmo tempo, ali com 3.500 watts cada um, e ela toca tranquilamente, sem pestanejar. Só que eu não coloquei uma BMS, coloquei direto ali porque a BMS é só de 200 amperes.
Bacana, pessoal? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui como que eu estou fazendo esse top balance aqui nesse terceiro vídeo dessas baterias Winston Thunder Sky. O pessoal está me perguntando onde que compra essa. Pessoal, de quem a gente adquiriu, a gente não tem mais essas baterias. São praticamente filhas únicas, hein? Tinha algumas baterias lá, o rapaz já passou para frente, não tem mais, né? Então é um pouquinho difícil de conseguir essas baterias, pois o custo delas, pessoal, lá fora do Brasil aí, está em torno de 560 € cada bateria. Então elas se tornam uma bateria um pouco cara, mas eu estou mostrando aqui para vocês terem essa experiência de como que é essas baterias. Uma bateria que vai beirar aí seus 20 mil reais, 400 amperes. Então, pessoal, vem comigo, vamos acompanhar como é que eu estou fazendo esses testes aqui, como que eu estou carregando essas baterias, para você, se um dia precisar fazer um top balance aí, saber como é que a gente faz exatamente aqui no nosso sistema off-grid. Pessoal, então de modo geral, não ligue com a bagunça. Eu tirei a BMS JK ali, pessoal, para a gente fazer os testes aqui nessa bateria, para a gente antecipar esses testes. Coloquei duas BMS estrela aqui no nosso banco de lítio, cada uma de 80 amperes, eu posso drenar até 160 amperes. Então, em paralelo, essas duas BMS, tá, pessoal? São BMS estrela, né? Uma BMS que não tem balanceador de carga. Mas, só para a gente fazer os testes aí e utilizar esse banco de bateria de lítio para ele não ficar parado. Então agora, pessoal, como eu estava falando para vocês, então a gente está fazendo o que aqui? A gente está pegando uma por uma dessas células e carregando elas até os 3,65, né? Eu dei uma carga em 24 volts nesse banco, pessoal, depois que eu terminei aquele teste que vocês acompanharam, né? Fiz pelo sistema mesmo normal. Aí quando ela chegou em 3,50, como eu vi que tinha um desbalanceamento muito grande entre células aqui, tinha células com 3,65, tinha células com 3,40, um exemplo. Então a diferença era muito grande de uma para outra, pessoal. O que eu fiz? Eu separei todas elas novamente, tirei as chapinhas, até não tinha mostrado a chapinha para vocês. São chapinhas de cobre que eu fiz aqui, ó. Chapinhas essas bem grossas aqui, né? As chapinhas de cobre, não tem perigo de faltar corrente aí para essas baterias. Mas agora, pessoal, eu preciso que todas elas se equalizem entre si. Primeiramente, eu coloquei para carregar elas todas junto em 24 volts. Agora aqui, ó, tá interligado todos os negativos junto. Lembrando, eu peguei um cabo aqui, ó, de aproximadamente 40 centímetros, cortei todos os cabos de 40 centímetros exato para eles ficarem todos iguais, para não ir mais carga do que uma para outra, para não ter erro depois. Fiz a junção delas aqui, fiz a junção do positivo ali, e agora a gente está medindo aqui tanta corrente que ainda está indo para uma bateria. Por exemplo, ó, a bateria 1 está recebendo 33 miliamperes aqui, né? Então a bateria 1 está recebendo 33 miliamperes. A tensão da bateria 1 está em 3.510. Eu estou me referenciando como ela. 3.510. E no geral, está 3.511. No geral, aqui. O teste que eu estou fazendo que está aqui, ó, as ponteiras desse multímetro aqui, está medindo aonde que está chegando a corrente da nossa fonte. Já esse daqui está medindo exatamente aqui a ponta na bateria. Então ela dá um pouco de diferença aí, tá, pessoal? A referência da bateria dá um pouco de diferença. Assim que elas puxarem toda a carga da que está maior para menor e etc., isso daqui vai começar a descer. A tensão que está indo aqui, a corrente, vai começar a descer. E assim que ela puxar um pouquinho de cada um e ela descer, ela tende a zerar. Se ela não zerar, pessoal, de forma alguma, o que acontece? Alguma das células aqui pode estar alterada um pouquinho, onde ela está drenando, então ela nunca enche, nunca chega nos 3.65. Então eu vou fazer esse teste aqui, para a gente conseguir equalizar. Depois a gente vai fazer o teste da BMS, colocar elas na BMS aqui e ver se elas equalizaram ou não, para depois vocês verem um novo teste com todas elas equalizadinhas e mostrar para vocês que a tensão é um pouquinho diferente. Lembrando, naquele outro teste onde deu 311 amperes, eu comecei ali, ó, com 40 amperes e fazer anotação. No próximo teste eu quero ver se eu consigo pegar os 40 amperes de novo e marcar aqui para vocês verem que a tensão vai aumentar um pouco aqui. Pois aqui nesse primeiro teste, pessoal, eu achava que não daria para a gente utilizar junto com as baterias, por exemplo, da Kingbo aqui, que é a nossa parceira. Pois a tensão de equilíbrio era muito baixa. Mas a gente se enganou nesse teste aqui, não se enganou na capacidade, porque a capacidade deu igual. Mas a medição onde eu estava com a ponta de prova da bateria, era a bateria que estava menor de todas, né?
Agora vai ser diferente. Agora, como todas vão estar equalizadas, como a gente agora tem um pouco mais de tempo, já faz uma semana que a gente está mexendo com essas baterias, depois daquele teste, então agora a gente já tem noção e ideia de como que elas funcionam. Pois elas são desde 2.8 até 3.8. Eu posso carregar até 3.8 essas baterias. Mas não necessariamente quer dizer que eu tenho que ir até o 3.8 para elas estarem carregadas. Por que isso, pessoal? Como a gente utiliza sistema e fonte para a gente fazer esses testes, quando chega em 3.50, 3.55, você vê que a tensão dispara muito rápido para cima. Ou seja, a mesma coisa que acontece com as baterias montadas, baterias da King, baterias que vocês têm aí na residência, as Life PO4. Essa daqui é as Life YPO4, né? Tem uma diferencinha aí, tem um composto a mais nessas baterias, mas assim a gente consegue chegar num teste muito mais preciso do que o primeiro teste. O primeiro teste foi muito mais rápido, só para a gente mostrar para vocês no canal essas baterias. A gente estava com um pouquinho de pressa aí para mostrar. Então veja ali, ó. Então agora já começou a se equalizar a tensão do que está apontando na bateria e o que está aqui. Então dessa forma, pessoal, quando zerar é porque realmente já carreguei essas baterias 100%. Fala para mim nos comentários aí, pessoal, o que vocês estão achando dessas baterias? Se elas fossem acessíveis, vocês comprariam uma bateria de 3C aí? E outra, detalhe, essas baterias suportam menos 45 graus e mais 85 graus. Então, para temperaturas frias, onde é um problema para nossas baterias comuns, essas baterias aqui já suportam muito mais essa temperatura. Olha só, pessoal, para vocês verem, com o alicate de amperímetro é bem bacana a gente fazer esses testes, porque ó, enquanto que aqui você está vendo que ela está recebendo 47,1, se você pegar outra célula, a outra está recebendo 80. Se eu pegar outra aqui, ó, está recebendo 83. Por que dá essa variação, pessoal? Porque ela está tirando, ela está fazendo o mesmo papel da BMS. Só que aqui eu estou em todas em paralelo, né? A bateria que tiver mais, ela vai doar menos. A que tiver menos vai receber mais. Olha lá, essa daqui, por exemplo, ó, ela não está recebendo quase nada. Então ela já está quase no nível de tensão que ela precisaria estar. Enquanto que as outras ali ainda está recebendo corrente. 3.511. Então aqui vai demorar um pouco, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa novidade aí do canal. Essas baterias vai nos dar uma autonomia muito bacana aqui para nós. Temos pelo menos agora com o sistema total aí. A gente tem aproximadamente 19 kW. A gente utiliza 8 à noite. Então ainda sobra quilowatts aí pra gente. E agora, como a gente já está chegando no período que está começando a esfriar um pouco, já está quase na hora de a gente fazer aquele boiler solar que vocês sabem que a gente vai fazer aqui no canal. Pessoal, então agora, depois de algumas horas, vou mostrar para vocês. Eu não vou esperar zerar aqui, tá? Pois se a gente fosse esperar zerar, ia demorar muito tempo. Então eu vou mostrar para vocês aqui a corrente que tá, ó, que tá passando entre uma célula e outra, para vocês verem que agora já estão quase todas igualzinho, né? Ó, 0,16, 0,16, aqui também, ó, 0,04, ó, 0,6. Então agora já é, opa. Então agora já estamos naquele momento que já podemos, ó, essa daqui ainda está indo um pouquinho mais, mas essa quantidade que está indo ali, ó, que a maior foi a 0,34, essa quantidade a gente consegue tirar na BMS, entendeu? Como aqui é pouco, então a gente consegue tirar na BMS essa diferencinha aí. Então é isso, pessoal. Então eu vou tirar aqui agora do sistema. A gente vai tirar aqui do sistema nesse momento e vou medir uma por uma daí das células separadas. Então agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que elas estão. E depois eu tiro ali e mostro para vocês novamente, tá? Vamos ver aqui como é que tá essa célula. Ó, vamos ver. Opa. Aí vamos olhar uma por uma aqui. Dessas células vocês vão acompanhar junto comigo aí. Ó, então tá 3.586. Essa outra aqui 3.578. A próxima 3.583. Vamos pegar a próxima aqui 3.581. 3.590. 3.584, 3.586,
3.585. Então, como vocês viram aqui, pessoal, elas estão bem próximas da outra. Essa diferencinha que está tendo uma da outra ainda é o que está aqui, ó, os 600 mA. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou desligar a nossa fonte. Desliguei a fonte aqui. E vou pegar e vou desligar essas conexões todas aqui e vamos medir uma por uma separado. Essa pequena diferença de 600 mA, pessoal, a BMS tem 2 amperes de balanceamento, então ela é para dar conta agora que elas já estão com equalizado. Não precisa eu ir muito além disso. Beleza, pessoal? Agora eu vou desmontar aqui. Vamos pegar uma medida delas aqui, pessoal, que é mais fácil. Aqui e aqui. Então eu tenho lá 3.588, gravei. 3.588, gravei também. 3.585, gravei. E agora a quarta célula aqui, pessoal. 3. Calma aí. 3.584. Então eu gravei essas 4 aqui já. Ó, para vocês verem aí, ó. Então eu gravei ali as 4 células, para vocês verem que elas estão bem bacana. Vamos pro próximo pack ali. Tomar cuidado aí para não encostar os positivos e negativos aí, pessoal. Aqui é só negativo, não tem problema. Então vamos lá de novo. (3.580). Então gravei aqui. Vamos virar aqui agora. (3.571). Vamos para o próximo aqui. 3.576. Ó, pessoal, então quanto mais eu demoro para fazer o teste, elas vão baixando a tensão, por isso que a tensão de uma para outra já dá diferença aí, pessoal. Da primeira que eu testei lá. Ó, 3.574. Então a primeira que eu testei, pessoal, estava em 3.588, certo? Então se eu for medir ela agora, ó, essa aqui estabilizou em 3.588. Então beleza.
Então, pessoal, como vocês estão vendo, a diferença de célula ali, ó, uma para outra, é de 0,42, né? Então agora eu vou deixar ele balancear aqui pela BMS mesmo, ela que vai terminar o serviço, e depois a gente já pode ligar no sistema aí. Então, pessoal, no vídeo de hoje vocês viram como que a gente faz a equalização e balanceamento dessas baterias, o chamado Top Balance. Eu deixei essas baterias, pessoal, como vocês viram ali na filmagem, agora estamos com 0,023, ou seja, 23 mA é a diferença entre uma célula e outra. Essa diferença, pessoal, a própria BMS consegue retirar, pois a BMS tem 2 amperes de balanceamento. Então a gente vai deixar aí essas células, pessoal, hoje descansando dessa maneira, balanceando com o próprio BMS, e amanhã eu vou ligar ela no sistema para a gente voltar a utilizar ela, pois, como vocês estão vendo aqui, ó, Cyclic Out, eu utilizei apenas um ciclo até agora. E para ativar essas baterias a gente vai precisar de mais algum ciclo. Então, no decorrer do dia, eu vou mostrar para vocês aí, talvez em shorts, faça alguns shorts ou outro aí, mostrando como é que está a equalização dessas baterias. Se elas se desviaram ou não, ou se elas ficaram bacanas para a gente fazer um novo teste, aquele teste definitivo, onde vai mostrar quantos amperes realmente essa bateria tem. No primeiro teste, como vocês viram, deu 311. E agora, pessoal, fazendo todo esse processo, será que a gente vai conseguir uma melhora aí? Então, pessoal, não se esqueça, deixa aquele like bacana, chique no último, compartilhe com mais pessoas. E quem quiser, pode ser membro aí que consegue receber esse conteúdo antes que todo mundo. Às vezes o conteúdo demora um pouquinho, pessoal, porque a gente tem uma programação para soltar esse conteúdo. Mas quem já é membro, consegue ver esse conteúdo antecipado. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!